Saudações rubro-negras, Fla geniais. O Flamengo segue vivo na briga pelo Brasileirão e vai com tudo para a reta final da temporada. Bruno Henrique volta. Temos que reencontrar o espírito de 2020 e o Maracanã pode ganhar um novo nome milionário. Fica até o fim porque tem bastidor, comparação histórica e novidade quente sobre o estádio mais famoso do mundo. Mas antes de tudo, meu querido, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um Fla Genial, acione o sino da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado. Mas idolatrado Flamengo. Flamengo já mostrou que sabe reagir. E agora, com 7 jogos para o fim do Brasileirão, a missão é clara: repetir 2020 e levantar mais um troféu. Lá atrás, há 5 anos, o cenário era quase o mesmo. O Inter liderava com 62 pontos, o Flamengo vinha logo atrás com 58, faltando 7 rodadas. E o que aconteceu? O time foi buscar. Foram 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, terminando com o título nas mãos e o Maracanã em festa. Hoje, a história se repete. A diferença para o líder, Palmeiras, é de apenas 4 pontos, levando em consideração o número de vitórias, né? Que são 2 a favor do Palmeiras em relação ao Flamengo. E o Flamengo sabe que o caminho é difícil, mas não impossível. A equipe de Felipe Luiz precisa de foco total, porque o aproveitamento do Palmeiras é altíssimo, mais de 73%, bem acima do que a do Inter tinha em 2020. É verdade. Mas se tem uma coisa que esse clube entende, é de superação. Em 2020, o título veio com alma, com raça e com aquele espírito de final de Libertadores, que agora volta a aparecer. A diferença é que, dessa vez, não vai ter confronto direto contra o Inter. Os 2 jogos contra o Palmeiras já aconteceram e as 2 vitórias, né, do rubro-negro em cima deles. Ou seja, o Flamengo depende só de si para continuar sonhando. E olha os próximos compromissos. Santos no Maracanã, né, o dito amanhã, Sport e Fluminense fora, Bragantino e Ceará em casa, Atlético Mineiro e Mirassol fora. 7 batalhas, 7 finais. É assim que deve ser encarado essas 7 partidas, né? E o primeiro capítulo dessa reta decisiva é neste domingo às 18h30, o dito amanhã, contra o Santos no Maracanã. Bruno Henrique está de volta e deve ser o titular na frente. Pessoal, vou repetir o que eu falei aqui nesse vídeo aqui, tá? Ele deveria ter sido titular nesse jogo contra o São Paulo também, né? Mas não foi, por causa daquele cartão ridículo contra o Sport, quando ele já tinha sido substituído e estava no banco de reservas. Aquele cartão foi o 3º amarelo e acabou tirando ele justamente do jogo contra o São Paulo. E, sinceramente, ali ele deixou as digitais cravadas, tá? Fora o Gonzalo Prata, que fez a merda, né, gigantesca, nesse empate contra o Tricolor Paulista. Eu tenho certeza, tá, que se ele tivesse em campo, o Gonçalo Prata provavelmente poderia jogar, mas ia jogar de lado de campo, não ia jogar como centroavante, né? Mas, na minha opinião, teria que ter entrado, se fosse essa formação, o Luiz Araújo e não o Plata, né? Ele seria o titular porque ele fez uma grande partida contra o Sport. Então, contra o São Paulo, era normal, né? Protocolar, vamos dizer assim, ele entrar como titular. Mas seguimos aqui. Plata foi expulso, né? Pedro segue em recuperação e Felipe Luiz quer Bruno como referência, jogando mais centralizado, né? Mas o próprio Felipe também falou na coletiva passada, pessoal, eu já falei aqui também no canal, que na função que ele jogou contra o Sport, ele jogou com mais um atacante, né? Jogou com 2 atacantes, ele não sendo a referência, vamos dizer assim, como o Pedro é. Ele jogando um pouco mais para dentro, saindo um pouco da esquerda ali, centralizado, um pouquinho, mas não como centroavante. Jogando realmente como
como se fosse um 4-4-2, vamos dizer assim, tá? Que não é o que o Flamengo joga hoje, mas mais ou menos isso para o pessoal aí tá entendendo. E o cara da velocidade, né? Da garra e da história do clube. Isso não pode negar, gente. Toda vez que o Bruno Henrique entra em campo, ele deixa tudo em campo. Ele pode estar ruim, a gente já criticou ele aqui várias vezes, a bola estava batendo na canela dele, não estava conseguindo jogar de jeito nenhum, não consegue fazer aquelas tabelas curtas que o Pedro faz, não consegue fazer. Isso é uma verdade, tá? Não consegue fazer. Até o Tite, quando era... Eu estou lembrando aqui agora, o Tite, quando era técnico da seleção brasileira, falava que não convocava o Bruno Henrique por essa falta, né, de técnica apurada, assim, para fazer as tabelas curtas, né, para poder, até no bobinho, eu falei assim, ele não sabe aqueles bobinhos que reduzido, falava que ele não ia bem no campo reduzido e por isso não chamava. É lógico que isso daí é um exagero do que ocorreu, mas isso não deixa de ser uma verdade, né? É o cara da velocidade, da garra, é da história do clube, entendeu? Pronto para mais um capítulo épico. Assim eu espero. Porque nessas horas, o Bruno Henrique, olha, ele costuma dar a resposta. A provável escalação tem Rossi no gol, para variar, né? A muralha rubro-negra, vamos dizer assim. Varela na direita, Danilo e Léo Pereira. Na zaga, Alexandro, fechando o lado esquerdo. No meio, Pulgar e Saul formam a dupla de sustentação, com Carrascal, né? Com Arrascaeta e Carrascal mais soltos na criação. E na frente, Bruno Henrique e Samuel Lino completa o trio ofensivo. Vou fazer uma aspas aqui, pessoal. Tô achando complicado não ver o Jorginho, né? Eu acho que o Felipe Luiz está preparando o Jorginho, né? Tá deixando ele de molho, quietinho, tá? Para a final da Libertadores. E é lógico que ele tem razão para isso. Se tem alguma chance dele agravar essa contusão que ele tem, é melhor ele ficar quietinho e se preparar para a final contra o Palmeiras da Libertadores. E dá para sentir o clima no ninho, né? O time sabe que cada jogo é uma decisão. 3 pontos atrás do líder, com 2 vitórias a menos, qualquer tropeço pode custar caro. Mas o Flamengo entra em campo embalado pela confiança que Felipe Luiz vem transmitindo, pelo menos nesses treinos, né? Porque a coletiva foi uma meleca, né? Parecia um técnico derrotado que não tinha nada para disputar mais esse ano. E não pode ser assim, né? O técnico tem que equilibrar a emoção e estratégia e tem que recolocar o elenco no nível competitivo digno de finalista de Libertadores. Aliás, falando em Libertadores, o foco também começa a se dividir. Depois da sequência de Brasileirão, o Mengão encara o grande final em Lima, né? Tomara que a gente reviva 2019, no dia 29 de novembro. Mas o discurso interno é claro, nada de escolher competições. O grupo quer os 2 títulos e acredita nisso. E no meio dessa reta final intensa surge uma notícia, né, de bastidores poderosa. O Maracanã pode ganhar o Man in White, né, milionário. O consórcio entre Flamengo e Fluminense recebeu uma proposta de cerca de 55 milhões por ano para vender o nome do estádio. Se o acordo for fechado, será o maior contrato, né, desse tipo no Brasil. O negócio ainda depende do governo do estado, mas o interesse das empresas é real e o consórcio quer até aumentar o valor, chegando perto dos 70 milhões anuais, que é o que o Flamengo e o Fluminense desejam, né? Mas a empresa, lógico, vai negociar, não vai querer dar esses 70 milhões por ano, vai querer diminuir aí, mas pode chegar aos 60, 65 milhões aí, acredito eu. A ideia é permitir que a marca vencedora estampe o nome em vários pontos do estádio, sem precisar mudar o apelido lendário que todos amam, né? O Maracanã vai continuar sendo Maracanã. E isso, nação, mostra o tamanho do Flamengo hoje, né? Dentro e fora de campo. O clube briga entre os gigantes, seja por títulos, por estrutura ou por negócios que movimentam milhões. Agora, o foco é total no Santos. O Flamengo tem que ter intensidade,
do primeiro ao último minuto. Bruno Henrique volta para incendiar o ataque e o torcedor sabe, quando ele entra em campo, o time ganha alma. Isso a gente não pode negar. O momento é de acreditar, como em 2020, de lembrar que o impossível para o Flamengo é só questão de tempo. 7 jogos, 4 pontos, uma nação inteira empurrando e o sonho continua vivo. Vamos parar de pensar negativamente e é assim que o Flamengo merece ser lembrado. Pessoal, vamos ficando por aqui. Obrigado. Obrigado por flamengar comigo. Créditos GE e Coluna do Fla, site 90 Minutos, UOL Bola VIP e Mundo Bola. E não se esqueça, meu querido, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um Fla genial, acione o sino da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado, a mais idolatrado Flamengo. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras. Até mais!